Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da B3, antiga BMF Bovespa. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal de forma gratuita, procedimento simples, canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Passando o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber aí as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, carteiras de ações e informações relevantes, isso tudo no seu celular, no seu desktop, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos, preenchimento de um formulário e cadastramento do meu número nos seus contatos do Telegram. Indo então para a nossa análise especial da B3, lembrando, uma análise baseada em análise técnica, foco na análise técnica, que é a minha especialização. E o foco dessa análise é falar ali do cenário de longo prazo até o curto prazo, ou seja, para diferentes perfis aí de investidor para esta ação aí da B3. Então, gráfico anual, nós temos o ativo dentro de um movimento de alta, tendência de alta no longo prazo nessa ação, já está aí com a alta superior, praticamente de 40% nesse momento, nesse ano, né? Então já um desempenho muito bom da B3, já são... A gente pegar aqui a sequência de 5 anos para cima, então uma sequência bem positiva. O ativo pode gerar algum tipo de recuo num prazo menor, fato, ou seja, as oscilações para cima e para baixo aí do papel, mas dentro desse contexto fica mais para justamente monitorar movimentações de correção do preço num gráfico mensal, num gráfico trimestral ou até mesmo num gráfico semanal para buscar compras através de fundo ascendente aí nesses prazos menores. No gráfico trimestral, nós temos justamente aqui ativo em tendência de alta, gerou aqui um recuo, volta para cima. Se a gente projetar até todo esse processo aqui, eu vou fazer isso mais pelo gráfico mensal, essa questão da projeção. O fato que eu vejo aqui é o ativo gerando um afastamento já grande do preço para a média. Isso, o que isso significa? Que aumenta-se a chance de se ter algum tipo de correção, um movimento de baixa, um movimento lateral, mas de maneira geral é um ativo mais forte do que a média. Ou seja, pegando a média com o Ibovespa, a média sendo o Ibovespa, porque é justamente isso que o Ibovespa representa, a B3SA3 nesse momento está mais forte do que o Ibovespa. Ou seja, tem mais força compradora do que no Ibovespa. Logo, as correções podem ser mais curtas e o ativo ficar mais esticado realmente para cima, visto que está na máxima histórica, enfim, ativo bem alinhado para cima. Mas fica aqui a questão num ponto de interrogação no sentido de alocação, pensando num prazo maior, alocação grande nesse ponto que se encontra, tem um risco um pouco maior, ou seja, pode passar por um processo de queda do preço, de correção do preço, favorecendo, ou seja, se fosse colocar capital aqui por um prazo maior, colocariam menos capital e no movimento de baixa, seja do gráfico mensal, do gráfico semanal, aí sim colocaria um pouco mais de capital num preço mais abaixo. Ah, Dalton, então se vai ter correção, por que então colocar aqui? Não tem como saber se vai ter correção agora. Por isso estou falando para colocar seria colocar menos capital no ponto que se encontra. Porque se houver a correção, entra com um pouco mais de capital. Se não houver a correção, já está dentro com um determinado preço em cima da B3SA3. Gráfico mensal. Se a gente pegar o gráfico mensal, considerando esses pontos que eu já falei, tá um afastamento entre o preço e a média superior a 2 vezes ali no gráfico trimestral, 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 trimestres, pegando aqui a projeção de alta pegando até daqui de baixo para cá, ó, a projeção daqui desse ponto, desse movimento com essa correção e depois a projeção de alta desse pivô aqui, a gente tem a projeção já sendo atingida lá de 100%. Pode buscar uma projeção ainda mais acima? Pode, mas já tem um grande movimento de subida. É um movimento de subida que teve alguns meses ali de queda, mas enfim, um movimento basicamente de subida aí de 12 meses. Não todos, lembrando, não todos fechando de forma positiva, mas é um movimento de alta do preço já prolongado para cima. Aqui no gráfico semanal, no gráfico mensal, desculpe, não tá tão afastado assim da média, mas favorecendo dentro de todos os aspectos, na questão da projeção de alta, já batendo ali no patamar de projeção de 100%.
e também aquela questão do gráfico trimestral traz uma chance de se ter algum tipo de correção. Qual a sinalização que pode ter essa correção? A perda da mínima desse mês. A gente está aqui no dia 27 de junho, se no mês de julho perder a mínima desse mês localizada em R$ 35,16, aumenta um pouco mais, é o primeiro sinal para se ter o que? Um movimento de correção no gráfico mensal e aí sim favorecendo muito mais um planejamento de entrada, pensando no prazo maior na B3/CA3, ou seja, movimentação para baixo, possibilidade de se buscar mais operação na ponta compradora no ativo. Algo semelhante que aconteceu aqui, movimento de baixo, nova movimentação para cima. Então, ativo em tendência de alta em todos os prazos operacionais. Indo para o gráfico semanal, a gente olhando já para o médio prazo, a gente vê o ativo dentro da tendência de alta, deu uma congestionada, uma correção mais lateral aqui e ganhou bastante força para cima novamente, projetando esse último pivô aqui de alta no gráfico semanal, pegando aqui a projeção desse pivô, fazendo a projeção clássica. Também a gente teve aqui a projeção sendo batida aqui basicamente na máxima desta semana. Então o ativo nessa semana está caindo aí 5,96%, trazendo também a chance de se ter algum tipo de correção no preço ou no tempo. Lembrando, correção no tempo, qual é a correção no tempo? É um movimento lateral do preço, e a correção no preço é um movimento de baixa. Olhando para o gráfico diário, primeiramente, qual o nível de suporte mais importante para uma correção dela no gráfico semanal? Primeiramente por volta dos 35,60 e depois 34,91 e 33,97. São esses níveis aqui, bem testado aqui nessas 3 semanas. Depois tem uma região de máximo de um topo anterior e uma região mais testada aqui nessa faixa de preço. São os 3 níveis que eu acabei de mencionar, suportes que podem trazer oportunidade de entrada se houver essa correção que eu estou mencionando. Aí a gente vai olhando para um gráfico de menor periodicidade, que é o gráfico diário, para identificar realmente se tende a acontecer essa correção. A tendência nesse momento é de alta, ela tinha anulado a tendência de alta quando fez isso aqui, ó, quando ela perdeu essa mínima, mas quando ela volta e rompe lá essa máxima, ela volta para dentro de uma tendência de alta. Só que deu uma enfraquecida. Por quê? Porque ela volta para baixo dessa região de topo anterior, ou seja, a gente está falando já do curto prazo, no gráfico diário. Então ela volta para baixo de um topo anterior, perde ali um candle de força, ou seja, perde a mínima de um candle de força que fechou, foi justamente o candle que proporcionou o pivô de alta. Para quem comprou, por exemplo, esse candle aqui de força, em termos de compra de pivô de alta, e stop abaixo dessa mínima, já acionou o stop dessa operação. Mas ainda ela tem a possibilidade de gerar o quê? Um fundo ascendente. Aí a alternativa de entrada, por exemplo, esse pregão de hoje, dia 27 de junho, conseguindo fechar aí para cima da média ou mais próximo da máxima, superando essa máxima, seria uma das alternativas de compra de curto prazo de swing trade com stop abaixo da mínima do candle aí de hoje. O único ponto que eu vejo como mais negativo é essa entrada acontecer em cima de uma zona de resistência intermediária que é proporcionada por um topo anterior. Seria interessante que a compra acontecesse aonde? Acima da região de antiga resistência, funcionando como patamar de suporte. Então agora esse antigo teto, que era uma resistência, já passou para baixo, tende a voltar a funcionar como resistência. Seria o único ponto negativo. E se também fechar hoje o pregão para baixo da média móvel de 3 períodos, não buscaria essa entrada no primeiro momento. Se a gente observar aqui, ó, esse movimento já é um movimento, como eu já disse, já deu um sinal de perda de força na tendência de alta, tem um gap de alta, a perda da mínima do pregão de hoje, localizada em 36,42, aumentará a probabilidade de se ter um movimento de queda e voltando a ficar com a tendência indefinida e até mesmo apontando um pouco mais para baixo, se perder a mínima desse fundo lá embaixo em R$ 35,16. Isso acontecendo no gráfico de curto prazo, no gráfico diário, é justamente aquele cenário que você vai monitorando, aquele indício num gráfico de menor periodicidade que vai aumentando a chance justamente de ter a correção daqui da tendência de prazo maior, de se ter um movimento de baixa. É a hora que a tendência de curto prazo muda para uma tendência indefinida ou mesmo para uma tendência de baixa, quando há a correção num prazo maior num gráfico mensal ou mesmo num gráfico trimestral, e que pode favorecer justamente essas correções maiores, esses movimentos de baixa num prazo maior, tende a favorecer entradas para longo prazo, lembrando que o ativo está dentro de um movimento de alta no gráfico anual e sem nenhuma sinalização mais relevante para baixo. Pelo contrário, ativo com mais força do que a média, mais forte aí do que o Ibovespa nesse momento, a B3/CA3. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até a próxima.